Eu queria fazer um combinado com vocês. Mas primeiro a gente precisa combinar mesmo. Sim, tem que ser um combinado entre eu e vocês. O que vocês acham que merece quem não prestar atenção, ou dormir, ou ficar, cutucando o irmãozinho do lado, ou tá do lado da namorada, não sei, o pretendente fica cutucando. O que vocês acham que essa pessoa merece? Não, que penitência. Eu quero alguma coisa agora, pra gente fazer agora com a pessoa. Hã? Então não tem água aqui, então não vai rolar. Tacar o sapato na pessoa, o que vocês acham disso? Tacar o sapato ajuda? Quem acha que eu tenho que sacar o sapato em quem não estiver prestando atenção, levanta a mão. Hã? Levanta a mão bem alto. Beleza, empresta o seu deles, por favor. Brinde, ó. Tá aqui. Certo? Vou deixar aqui mesmo. Deixa aqui, ó. Boa. Vai ficar aqui. Bom, vamos começar a partir daí então. Eu me chamo Guilherme, sou fundador e consagrado da comunidade Cristo Libertador. Grande coisa, né? É isso. Tenho 39 anos, faço 40 anos agora, dia 26 de novembro. Sou casado há 13 anos, sou pai de 6 crianças, né? 4 meninas, um menino no céu, nós perdemos... que faleceu, né? Quando estávamos gestantes, quando minha esposa estava gestante, e o Elias, que vai nascer a qualquer momento, né? Minha esposa está de 39 semanas. Para quem não entende de gravidez, 40 semanas é o prazo limite para o bebê nascer. Então, tem que nascer essa semana. Então, se de repente eu precisar sair correndo, é porque o bebê começou a nascer, o Elias. Sou formado em arquitetura, sou formado em teologia, né, arquitetura pela USP, teologia pela PUC, e é uma grande alegria estar aqui com vocês nesta tarde. E o tema da nossa partilha é a graça de Deus. Pega o seu celular aí rapidinho, já que você não trouxe a Bíblia, né? Se você trouxe a Bíblia, você vai pegar na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai entrar no Google e vai digitar 2 Coríntios, 2 Cor 12,9. 2 Cor 12,9. Certo? Está escrito assim: respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Palavra do Senhor. Pergunta para quem está do seu lado assim: você está acordado ou está dormindo? Diz para a pessoa que está do seu lado, fala assim: não esquece que ele tem 2 sapatos, número 44, para tacar na sua cara se você fingir dormindo. Não, tá cheirosinho, não tem chulé não. O que nós acabamos de ler, vou ler de novo para vocês, presta atenção. Segura na orelha do irmão aí, rapidinho. Hã? Quê? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segura na orelha dele, puxa um pouquinho. Puxa para ele prestar atenção melhor. Está escrito assim. Ixi Maria, calma aí. Aqui, show. Continua puxando, não para de rir, senão você não vai prestar atenção. Respondeu-me, porém, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Por conseguinte, com todo ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Agora segurando, dá um puxãozinho assim, solta. Isso. Presta atenção aqui em mim. Vou te dar um contexto rápido do que está acontecendo aqui.
Quem escreveu este livro que nós acabamos de ler? São Paulo. São Paulo, grande evangelizador da Igreja Católica, o maior evangelizador que já existiu na Igreja Católica. Se eu e você, aqui no Brasil, descendentes de portugueses, italianos, baianos, um monte de coisa, conhecemos a palavra e somos cristãos, em primeira instância nós devemos a São Paulo, porque São Paulo foi quem saiu de perto dos judeus e foi evangelizar os pagãos, os gregos, os troianos, os romanos, os árabes, assim, ele evangelizava todo mundo. Ele escreve essa carta para a comunidade de Coríntios. E nesse momento da carta que nós acabamos de ler, ele está partilhando com a comunidade de Coríntios o seguinte: desde que eu sirvo a Deus, eu tenho sido muito bom no que eu faço. Ele tinha essa consciência. Ele era um judeu que tinha estudado, que tinha sido formado nas melhores escolas judaicas. Ele conhecia, ele falava bem. Ele era um cara muito, assim, capacitado. E ele sabia que ele estava evangelizando bem. Só que Deus permitiu que Satanás colocasse na carne dele um espinho, uma dificuldade. Dizem que Paulo tinha um determinado problema de saúde, especialmente nas suas pernas. Ninguém tem certeza, dizem, e que isso de certa forma começou a dificultar a sua locomoção. E aí o que ele está falando aqui? Ele está falando que ele pediu para Deus: Senhor, eu tenho te servido tão bem, tira esse espinho da minha carne. Mas Deus disse: não vou tirar, para que a soberba, para que a autossuficiência não suba para a tua cabeça, porque você tem que depender única e exclusivamente da minha graça. Quem está do seu lado é soberbo? Você conhece a pessoa que está do seu lado? Guilherme, o que é uma pessoa soberba? É uma pessoa que se acha, sabe? Que acha que tudo faz bem, que acha que está sempre certa, que acha que é a mais bonita. Essa aqui tem cara, não tem? Esse daqui, esse bigodinho também tem. Vocês estão juntos porque geralmente um soberbo atrai o outro, né? Então, veja, a soberba é o pecado contrário à humildade. Quem é humilde aí? Levanta a mão. Bom, se a pessoa levantou a mão, já significa que ela não é humilde, porque o humilde nunca diz que é humilde. Se ele diz que é humilde, é porque ele não é humilde. Está entendendo isso? O humilde jamais diria que é humilde. Ele diria: não, eu não sou humilde, melhor eu ficar quieto que eu sou ruim. Agora, quem levantou a mão? Quem levantou a mão aí? Seja corajoso, levanta a mão. Você está apontando para você que levantou a mão, rapaz. Não olha para trás não, eu vi você levantando. E agora está acusando aí o amigo. Veja, Deus está falando para São Paulo e falando para cada um de vocês hoje aqui, neste grupo de jovens: só a tua graça me basta. E é na tua fraqueza, Paulo, é na tua fraqueza, querido jovem do grupo do Voitila, que eu manifesto o meu poder e a minha força. Deus, ele faz questão de escolher os miseráveis e olha para o teu lado e fala: você é um miserável. Fala aí quem está do seu lado. Diz para quem está do seu lado: você é um desgraçado, filho de uma mãe. Deus, ele gosta de escolher. Por que ele gosta de escolher a gente que é o pior? Porque aí a potência dele e a graça dele são maiores, sim ou não? Ele gosta de escolher aquela pessoa que tem uma vida muito ruim, muito pecadora, e gosta de tirar aquela pessoa do meio e oferecer para ela a oportunidade da graça de Deus. Olha o sapato, hein? Justamente para que a glória dele se manifeste mais poderosamente. Então agora de novo você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: você é um miserável, mas Deus te escolheu. Dá um tapinha na cara dela e fala assim: Deus te ama tanto. Vai
vai, filha, pode bater. Ela tá com essa cara triste aí, você não bateu ainda nela. É você mesmo, Alexandre. Isso, viu? Viu como ela sorriu? Você bateu, ela sorriu. É assim que funciona. Tá bom, Guilherme, eu entendi. Mas ainda... Aliás, só uma coisa. Vocês conhecem a história de São Paulo, não? São Paulo, ele era judeu e ele era perseguidor dos cristãos. Ele matou alguns cristãos, ele perseguia, ele separava esposas de esposos, levava filhos, ele torturava para que as pessoas negassem a Cristo. E num momento de conversão, Cristo aparece para ele e diz: por que você me persegue, Paulo? Mas eu não estou aqui para falar da conversão de Paulo, é só para você saber que Paulo era muito pior do que você e Deus o escolheu. E Deus o transformou em algo maravilhoso, que é o maior evangelizador da face da terra até os dias atuais. Porque hoje evangelizar é fácil, porque nós temos o exemplo de Paulo. Na época de Paulo era muito difícil, muito mais do que hoje. Guilherme, mas graça. Deus diz para Paulo: a tua graça, a minha graça te basta. Quem sabe o que é graça? Levanta a mão. Você sabe? Alguém faz ideia? 3 pessoas para chutar, então. Você. Isso, você. Vocês 2, já que colocaram a mão. Isso, primeiro você, rapaz, isso aí, você. O que você acha que é graça? Hã? Não entendi. Fala alto, mulher. Isso, o que é a graça de Deus? Não sabe. Você da frente dela também não sabe. Alguém sabe? Quem sabe? Esse rapaz sabe. O que é a graça de Deus? O Espírito Santo. Quase isso. Você. Eu não. Você não é a graça de Deus. Você é agraciada por Deus. Você não é a graça de Deus. Está certo a sua resposta também. Veja. A palavra graça significa favor. O que é a graça de Deus que é derramada sobre nós? É o favor de Deus. E o que é favor? É um Deus que olha para nós e quer fazer algo para que a gente possa ser melhor. Quando você está na sua casa e sua mãe te pede um favor, o que ela está pedindo para você? Para você fazer algo por ela. Ô fulano, como que é seu nome? Maísa, faz favor para mim. Pega uma água para mim. Pega lá, por favor. É isso. Ela vai levantar, vai lá buscar água. A água não é para ela não tem obrigação de trazer aquela água para mim. Ela não vai experimentar dessa água, porque se ela vier tomando a minha água é falta de educação, sim ou não? Se ela for uma mulher esperta, ela vai trazer água gelada, não vai trazer água quente, sim ou não? Não vai cuspir. Ela vai trazer a água e vai me beneficiar com a água. Então o que é graça? A graça de Deus é um favor de Deus que vem sobre você para que você possa ser beneficiado. Deu para entender, sim ou não? Gente, deu para entender, sim ou não? Sim. Graça. Toda vez que alguém te perguntar: fulano, o que é a graça de Deus? Você fala: é o favor de Deus para a minha vida. Qual que é o maior favor de Deus para as nossas vidas? A salvação. Deixa eu ver. Vamos ver, Maísa. Ó, Maísa. A graça de Deus vem. É de graça, sim ou não? Paguei por essa água? Não.
Eu estou devendo para Maísa alguma coisa? Não. Essa água fez o quê? Saciou a minha sede. Essa é uma definição muito clara e objetiva do que é graça. A maior graça de Deus para as nossas vidas foi a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até este momento, o céu estava fechado para nós. A partir do momento em que Ele morre na cruz e ressuscita, se eu e você crermos que Ele é o Senhor e o imitarmos nesta vida, nós receberemos a maior de todas as graças, que é a entrada no céu. Diz para quem está do seu lado: você quer ir para o céu ou para o inferno? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Ixi, tem gente que não levantou. Uma gente não levantou. Ah, tá, todo mundo levantou. Glória a Deus, que bom. Certo? Só que aí eu queria aprofundar com vocês, tá, Guilherme? Entendi, é o favor de Deus por mim e tal, mas dá para aprofundar no que é esse favor? Dá, vamos aprofundar nisso. Pode ser? Sim ou não? Lembrando que o meu sapato está quase indo em direção àquele rapaz que está de vermelho ali, o chapeuzinho vermelho, né? O chapeuzinho vermelho que está ali atrás. E aquele outro de bigodinho e óculos na frente, que é meio japonês, boliviano, sei lá o que é aquele rapaz. Se ele não parar de olhar para trás com o chapeuzinho vermelho, ele vai tomar uma sapatada. E é o que eu dou, vai ser uma cara boa. Bom, a graça de Deus, segundo a Igreja Católica, a doutrina se divide em duas. Faz assim comigo com a mão para mim. Dois. Pode baixar. Primeiro, graça atual. Repete comigo. Graça atual. Fraco, mais uma vez. O que é graça atual, Guilherme? Vou explicar para você agora. A graça atual é quando Deus, através de um pregador como eu, através de um ministro de música como os que estavam aqui cantando para vocês, através do padre na hora da homilia, ele lança uma palavra e aquela palavra toca o seu coração de modo que você repense algo da sua vida. Exemplo. Nós cantamos uma música do Diego Fernandes que chama Dança do Avivamento. Aquelas que vocês bonitinhos gritam Boitia, sabe? Sabe? É tão brega isso que chega a ser legal, sabia? Veja, a música diz assim, ó: naquele dia em que gritei, ele me ouviu. Não, eu quero dizer, não precisa falar mentira. Eu gosto, tá? Eu falei que é breve, eu juro. Aí, presta atenção. O autor da música diz que naquele dia em que ele gritou, Deus ouviu. Aí você que está vindo no Boitila aqui, ou pela primeira vez, ou talvez nas outras vezes tenha vindo aqui só para paquerar, ou só para estar com os jovens na mesma idade que você não tinha prestado atenção. E você veio hoje, você está com um problema, você está com uma dor, você está com uma dificuldade com sua mãe, com seu pai, com seu namorado, não sei, algum problema. E aí quando você ouve essa música, você fala: será que se eu gritar, Deus vai me ouvir? E aí no momento de oração você grita mesmo e Deus te ouve. E você começa a perceber a partir do canto dessa música que toda vez que você grita para Deus, que você expõe. O que é gritar? É expor aquilo que está dentro do teu coração, sim ou não? Não é só falar alto. É você dizer para Deus: eu não aguento mais, eu estou com problema, eu não aguento mais ser rejeitado, eu não aguento mais essa vida que eu levo, eu não aguento mais isso. E aí Deus, Ele ouve e começa a falar com você. O que rolou aqui a partir dessa música que acabou mudando um pouquinho da tua vida? Estou dando um exemplo, tá? Aconteceu a graça atual.
Deus falou com você rapidamente, te ajudando a superar alguma coisa simples, às vezes alguma coisa complexa, e Ele te fez um favor, sim ou não? Você chegou aqui e você não sabia que o nosso Deus, quando alguém gritava, Ele ouvia. Ou então você até sabia, mas você não se lembrava. Por exemplo, se você um dia tiver a curiosidade de ler a Bíblia, e tomara que você tenha, porque fica muito difícil ser santo sem ler a Bíblia. Aliás, fica muito difícil ser feliz sem ler a Bíblia. Aliás, fica difícil você ser alguma coisa que preste sem ler a Bíblia. Lá no livro do Êxodo, o povo estava escravo no Egito. Povo de Deus. E eles constantemente nas suas orações gritavam a Deus. E aí Deus fala com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo e eu desci do céu para libertar. Então o nosso Deus, Ele ouve. Graça atual é isso. É quando você simplesmente percebe algo, alguma coisinha abre na tua mente para que você possa se aproximar mais de Deus. Outro jeito da graça atual se manifestar. Presta atenção que essa é importante. O Lucas está do seu lado e fala assim: presta atenção. Olha o sapato. Fala assim: o chapeuzinho vermelho vai tomar sapatada. A graça de Deus ou se manifesta atual, se manifesta através da pregação, ou através de uma desgraça. Todo mundo, hã? Como assim desgraça? Te explico. Vou dar um testemunho meu. Meu pai, ele foi alcoólatra por muito tempo da vida dele. Meu avô começou a dar bebida alcoólica para meu pai quando ele tinha 4 anos de idade. Meu pai bebeu até os 55 anos de idade. Meu pai é falecido, faleceu com 70 anos, faleceu dia 31 de dezembro do ano passado. E ele bebia muito na época que ele era alcoólatra. Quando foi que ele parou de beber? Quando ele foi ao médico. E o médico disse para ele: se você não parar de beber, você irá morrer. Ele estava com câncer de próstata, estava iniciando um problema nos seus rins, e aí o médico falou para ele: ou o senhor para, ou o senhor vai morrer. E o tratamento que o senhor vai fazer agora por causa do câncer de próstata não pode que você beba, porque se você beber, você vai ter complicações sérias e vai morrer mais rápido. Aquilo fez o que com meu pai? Opa! Não quero morrer. E a desgraça na vida dele, que foi um câncer, o conduziu para uma vida de sobriedade. 55 ou 70, meu pai não bebia mais. Se aproximou de Deus, virou ministro da Eucaristia, parou de fumar, outro homem. Então isso é graça atual, é Deus, de certa forma, ou numa brisa suave da pregação, né? Falando, acorda, ou através da desgraça falando, acorda. Não, é só um exemplo, não tem nada pessoal entre nós. Eu acho que o seu rapaz até parece ser um rapaz bem top. Não tem nada a ver com isso. Fique em paz. Certo? É ou Deus alisando a gente, ou Deus dando um tapa na nossa cara. E a verdade qual é que é? Muitas vezes a gente recebe carinhos e não percebe, sim ou não? Agora, às vezes a gente precisa de um tapa na cara. O que te incomodou mais? Eu fazer carinho ou você te dar um tapa? Pois é, então. Então, às vezes, Deus ele faz questão que a vida, permitir que a vida nos dê um tapa, e esse tapa é a desgraça, para que eu e você possamos acordar para a vida da graça. Ele permite uma desgraça para que você acorde para a vida da graça.
Deu para entender isso, sim ou não? Sim. Graça atual. Pregação da palavra ou desgraça. E aí nós temos também a graça santificante. Lembra que eu faz assim com o dedinho, 2. A primeira é graça atual. Repete comigo. Graça. 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 A graça atual acontece toda hora, tá? Pode ser uma música, pode ser uma pregação, pode ser uma partilha com alguém que você sabe que é a voz de Deus, que tem experiência, pode ser nem para quê? Guilherme, graça atual pode se manifestar quando eu leio a Bíblia? Pode. Um livro, às vezes um programa de televisão que nem é religioso, você ouve uma coisa e Deus fala para ele. No caso do meu pai, não era uma conversa religiosa, era um médico falando para ele: olha, ou o senhor para de beber, ou o senhor vai morrer. Deu para entender, sim ou não? Repete de novo. Graça atual. Graça atual. Segunda, graça santificante. Mais alto. Graça santificante. O que é a graça santificante? Todos aqui são batizados? Tem alguém que não é batizado? Você não é batizado? Mas vai se batizar. É? Glória a Deus. Palmas para ela que vai se batizar. Veja, o que é graça santificante? A graça santificante, quando nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos aquilo que o irmãozinho falou ali. Nós recebemos em nós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é infundido, colocado dentro. Infundir significa colocar dentro, pelo Padre dentro de nós. E este Espírito, que é santificador, nos concede a graça santificante. É como se nós abríssemos a nossa mente. E aí a gente começa a perceber melhor as coisas de Deus. Junto com o Espírito Santo vem as virtudes. Junto com o Espírito Santo vem os dons. O Padre Paulo Ricardo, quem conhece o Padre Paulo Ricardo aí? Não. Ele fala o seguinte, ele dá um exemplo que é o seguinte: imagina um computador, um notebook ou um desktop lá. O que é a graça atual? É um pendrive com algumas informações. O que é a graça santificante? É você instalar nesse computador uma placa de Wi-Fi e agora você não precisa mais de pendrive apenas. Você pode ter acesso a 1 milhão, assim, muito mais informação espalhada pela rede. Claro, nós estamos falando de algo que é espiritual. A graça santificante que nós recebemos no batismo, ela faz com que eu e você estejamos mais abertos às coisas de Deus. Olha para ele estar do lado e fala assim: você deixa de ser um tapado e se transforma em alguém top. Você deixa de ser criatura e vira filho de Deus. Fala para você. Entendeu? Você passa de ser... Me fala uma coisa: um computador sem acesso à internet serve para alguma coisa, gente? Para vocês, então, eu tenho 40 anos. Vocês têm o quê? 16, 17, 18, 19, estamos com 20, levanta a mão. 21, 22. Então, a geração de vocês nem sabe o que é alguma coisa sem Wi-Fi, sim ou não? Vocês vão no micro-ondas e ficam tentando achar o Wi-Fi do micro-ondas, não é assim? Na minha época, que eu tinha idade de vocês com 15 anos para conhecer Jesus, a internet era discada. Você tinha que ter uma linha de telefone na sua casa fixa, você entrava no celular, aí fazia um barulho, um ruído, ela discava com um provedor, às vezes estava ocupado, não podia conectar, era uma desgraça. Hoje em dia você entra e conecta. Então é mais ou menos essa a diferença de alguém que é batizado para alguém que não é batizado. Graça santificante. Mas qual que é o problema? O problema é que quando eu peco,
mortalmente falando, essa graça santificante, ela morre em mim. Então, quando eu roubo, quando eu mato, quando eu me prostituo, quando eu me masturbo, quando eu assisto pornografia, quando eu difamo alguém que eu conheço, falo mal da pessoa difamando ela, quando eu invejo a pessoa, quando eu cobiço a mulher do outro, o marido da outra, o namorado da outra, a namorada, quando eu falto nas missas aos domingos, né? Quando eu peco contra um dos 10 mandamentos, essa placa de Wi-Fi queima, essa graça santificante queima, e o meu organismo espiritual para de ser compatível com Deus. E aí eu tenho mais dificuldade de perceber a graça atual. Guilherme, o que eu faço? Pergunta para quem está do seu lado e fala assim: e agora, o que eu vou fazer? Quem sabe o que fazer para restaurar a graça santificante? Confissão. Olha para ele do seu lado, dá um tapa na cabeça dele e fala assim: confessa, Zé Rué. Quando você se confessa, vai dizer lá o padre Paulo Ricardo, que é como se você pegasse o seu notebook que queimou a placa de Wi-Fi, levasse na assistência técnica e restaurasse isso. Você passa a ser compatível com a graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente olha para o Cristo crucificado e a gente não consegue compreender o tamanho disso aqui. Talvez você esteja em pecado mortal, ou talvez você não esteja atento, ou nem saiba o que é. Por isso que você e eu precisamos da graça santificante, para que a gente possa começar a ter mais acesso àquilo que vem de Deus. Dito isso, fica fácil da gente entender por que São Paulo diz, né, escreve aqui aos Coríntios, que ele ouviu de Deus: a tua graça me basta. Jesus ele vai dizer que quando nós temos o Espírito Santo, nós não precisamos ter medo de nada. Que aquilo que você tem medo, ele vai te ajudar a superar. Que aquilo que você tem dificuldade de realizar, ele vai te ajudar a realizar. Que os nãos que você não consegue dizer, ele vai te ajudar a dizer. Que os sims que você até quer dizer, mas não diz, ele vai te ajudar a dizer. Ele vai te ajudar a ser muito mais do que você de fato é. E isso é a graça, é o favor de Deus para você. Tudo porque Deus quer que você seja santo. Guilherme, eu não acredito muito nisso. Bom, se você não acredita, o problema é teu. As coisas não mudam porque você acredita ou não. Sim, pelo menos não no que elas são. Mas se você acreditar nisso, elas podem mudar a sua vida. Você pode deixar, com todo respeito, de ser um jovem medíocre. O que é um jovem medíocre? Um jovem mediano. Um jovem que está acostumado com as coisas meia boca. Eu canto no ministério de música, mas eu faço o que eu posso, eu estudo. Mais ou menos. Eu danço, mas é mais ou menos. Eu prego, mas é mais ou menos. Os irmãos medíocres estão indo embora. Vocês vão embora, não? Não, vocês não são medíocres não, né? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para os irmãos que estão indo embora. Vamos com Deus. Vai ver se volta, hein? Vigília, o que é a vigília de vocês? Dia 15, né? 30 de novembro. Vigília, irmão. Vigília dia 30, hein? É nóis. Tamo junto. Então, a gente deixa de ser, eu estou falando para vocês, mas é para mim também. Ou vocês acham que quando eu comecei a minha caminhada, eu achava que eu ia ter condições de ter 6 filhos? Com certeza não, eu não imaginava nem que ia ser capaz de ficar com a mesma mulher por 13 anos como eu estou hoje, filho. Eu achava que eu ia pegar geral, que eu ia pegar quanto mais mulher melhor. Mas Deus ele foi derramando
pedindo para que eu desse passos que foram me conduzindo e estão me conduzindo ainda para a santidade. Para que eu deixasse de ser um homem medíocre e me tornasse um homem de verdade segundo aquilo que Deus sonhou. Você sabe o que Deus sonhou para você? Quem sabe o que Deus sonhou para você levantar? Você precisa começar a pensar nisso. As pessoas aí, assim, tudo isso que eu estou falando para vocês, para vocês terem ideia, você já deveria saber tendo essa idade. A maioria de vocês é crismado, sim ou não? Não? Quem é crismado levanta a mão? Metade. Quem é crismado já deveria saber disso. Quem não é crismado, quando for crismado aqui nessa igreja ou em outra igreja pelo bispo, vai dizer para o bispo: eu aceito ser fiel a esta graça. Eu aceito ser fiel ao Espírito Santo. O que Ele quiser modificar em mim, eu aceito. Mesmo sem saber o que é. Isso nós deveríamos saber. Agora, você sabe quando a graça de Deus ela não virá sobre você? Você consegue me dizer quando o favor de Deus não virá sobre você? Quem já pediu uma coisa para Deus que não foi atendido, levanta a mão. Quase todo mundo. E aí eu te pergunto, por que Deus, que é Pai, que nos ama tanto ao ponto de nos enviar o seu Filho para morrer por nós, que pega o Espírito dele e coloca dentro de nós, que a todo momento fica mandando pregador, música, até agora usa a internet, né? Manda mensagens, textos, convites. Ele nos ama tanto, ele quer nos salvar, mas por que às vezes a gente pede e ele não atende? Por que vocês acham que Deus não atende às vezes o que a gente pede? Porque não é o que Ele planejou para a gente. Quase isso, eu já vou explicar o porquê que não é exatamente isso, tá? Porque é o quê? Porque não fazemos por onde. Também não é isso, mas guarda essas duas coisas boas. Eu vou usar exemplo da minha relação com as minhas filhas. Eu tenho uma filha de 9 anos, vai fazer 10 agora em dezembro. Eu tenho uma filha que chama Sara. Maria tem 6. A Esther tem 3. A Rebeca tem 1 ano. E agora vai nascer o Edith. Você disse que é o que mesmo? Eu, de repente, planejo para minha filha, para Sara, que está maiorzinha, de que ela deveria ser arquiteta, como eu. Só que ela cresce e fica deslumbrada por medicina. Aí ela fala: pai, me ajuda a entrar na faculdade de medicina. Se eu for um bom pai, eu vou ajudá-la, ou eu vou dizer: não, eu planejei para você ser arquiteto, você tem que ser o que eu quero. Se eu for um bom pai, eu vou ajudá-la, sim ou não? Entendeu por que não é isso? Deus, Ele não planejou para a gente as coisas de um jeito que você só pode fazer o que Ele quer. Porque se fosse assim, eu e você não seríamos o quê? Livres. E se tem um presente de amor que Deus deu para nós, é liberdade. A ponto de a gente olhar para Ele e falar: não te quero. Isso é liberdade, sim ou não? Ele tem sonhos para nós, sim. Mas Ele não obriga a gente a fazer os sonhos que Ele tem para nós se realizar, entendeu? Ele, como todo bom pai, pode ter pensamentos sobre você, mas os pensamentos de Deus não definem quem você é, a não ser que você queira. Está me entendendo isso? Aí o irmão falou assim: porque às vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede, porque às vezes a gente não merece. Veja, eu tenho uma filha de 3 anos, a Esther. Às vezes a Esther
pequena ainda, faz birra, chora pra caramba. Às vezes, por exemplo, ela não merece que eu dê comida para ela todo dia. Ela não faz nada para merecer que eu dê comida para ela todo dia. Vocês sabiam que até os 7 anos a criança não é capaz de amar? Sabiam disso? 7 anos é a idade da razão. E amor exige escolha, decisão. Até os 7 anos, a criança ela se relaciona bastante com os seus pais, ela vai aprendendo que é amar, mas ela principalmente se relaciona com os seus pais porque se não tiver o pai e a mãe ali, ela morre. Ela precisa de mim para viver. Se eu for esperar que a Esther mereça o que eu ofereço para ela, ela vai precisar crescer. E eu só vou poder dar para ela quando ela crescer. Só que eu não posso dar para a Esther comida só para ela crescer, sim ou não? Agora eu te pergunto, olha para quem está do seu lado, analisa essa pessoa aí. Você conhece ela, sim ou não? Um pouquinho, pelo menos. Um pouquinho. Você acha que essa pessoa merece que Jesus morresse na cruz por ela? Hã? Merece nada, filho. Não merece. Safado sem vergonha. Reclama de tudo. Murmura de tudo. Ó, o infeliz é que ele toca dentro da igreja. Não tem nem respeito. Eu bati essa toca, rapaz. O que é isso aí que tá na cabeça? A toca? Hã? É o quê? Eu não entendi. Gurega. É isso aí, mas tá bom, melhorou. Fica só assim. A gente não merece. Veja. A gente reclama, sim ou não? A gente é ingrato, sim ou não? A gente é fofoqueiro, sim ou não? Aí você fala, eu não sou. Tá, você não é uma coisa, mas outra você escapa. Preguiçoso. Né? A gente tem muitos defeitos. A gente fica, ó, Deus, ei, olha aqui pra mim. Deus é perfeito. Ele não erra. Ele não faz nada errado. Tudo que você vê de errado não foi Deus quem fez, foi os homens que, infelizmente, aderindo a outra coisa que não era Deus, criaram a balbúrdia. Então não dá pra gente merecer. Graça é de graça. Olha como Deus fala assim: graça é de graça. Repete comigo de novo: graça é de graça. Sabe aquele lance de tipo assim, se o padre anunciar na missa que ele está, sei lá, dando viagens para a Disney de graça, você não vai vir pegar a sua, sim ou não? Sim. Porque é muito bom, sim ou não? A graça de Deus é isso. Se o padre resolver pegar viagens à Disney para quem vem à missa e você não vir à missa, você vai ganhar? A mesma coisa, Deus não vai bater na tua porta. Olha que até isso às vezes ele faz. Ele não vai bater na tua porta. Com medo, né? Acho que vai bater na tua cabeça. Não, ó. Ele não vai bater na tua porta a todo momento. Tem coisa que você precisa ir atrás. Olha que Deus às vezes bate. Jesus disse no Apocalipse: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta para eu entrar, eu vou cear contigo e te fazer feliz. Então olha para quem está falando e fala assim: para a sua vida parar de ser uma desgraça, você precisa aceitar a graça. Veja, aí Guilherme me responde, você não respondeu. Por que Deus não atende tanto os pedidos? A minha filhinha de 1 ano e meio, Rebeca, mexe em tudo. De vez em quando ela abre a gaveta de faca, ela pega a garfo, ela pega a faca, ela pega a power, é a mais mexilhona, eu nunca vi. As outras não eram assim, mas ela mexe em tudo. A gente está assistindo televisão na sala, daqui a pouco ela chega com uma peixeira desse tamanho. Vocês acham que eu, como pai, deveria deixar ela brincar com a peixeira ou não? Não, né? Aí ela vai fazer
Ou seja, eu não dei para ela o que ela pediu, porque o que ela pediu ia fazer mal para ela. Então por que Deus não te dá o que você pede? Porque provavelmente o que você pede vai fazer com que você piore ao invés de melhorar. Sabe aquele lance? Nossa, mas parece que eu não despioro nunca. Por que você não despiora? Porque você está pedindo errado. Ao invés de pedir para ser santa, você pede para ser popular no seu poder. Soberbo, assim ou não? Olha lá, ela serviu para ela pede. Ao invés de pedir para o amor de Deus te encontrar, você fica pedindo para o amor de um mequetrefe, de uma maloqueiro da tua escola te encontrar. Para que ele possa rapidamente estragar com a tua vida, ou vice-versa no caso dos meninos. Agora foi para ela, né? Deus, ele não atende porque é pai, ele ama. Ele não vai dar para você uma coisa que ele sabe que vai te afastar dele. Está entendendo? Então, às vezes, a graça de Deus, o favor de Deus, está em não te dar nada. Guilherme, mas eu pedi e Deus me deu. Birrento, criança, imatura, mimado. Se joga. Bom, na minha casa, quem se joga no chão, ou é porque quer ser chutado. Para mim, se jogou no chão, tem ou é para ser chutado, ou para servir de tapete, sabe? As minhas filhas não se jogam. Por quê? Porque eu não dou nem tempo para elas pensarem nisso. E Deus também não quer dar tempo para você. Está entendendo isso? Deu para entender o que é graça? A graça de Deus me basta. Por que a graça de Deus me basta? Porque a graça de Deus é o favor de Deus para mim. O favor de Deus para mim se manifesta a todo momento, através de pregações, através de palavras, através de leituras, através de pessoas que me dizem sim, pessoas que me dizem não. A graça de Deus é santificante, que eu recebi o batismo, quer fazer com que eu me comunique com Deus, e às vezes, quando eu ofendo a Deus, peco contra Deus, eu preciso me confessar. E muitas vezes a graça de Deus é eu não dar nada para as pessoas. Por exemplo, outra coisa, a minha filha de 9 anos já sabe que celular ela só vai ter com 15 anos. Guilherme, como assim? Simples. Hoje em dia, o número de crianças de 10 a 15 anos que têm acesso à pornografia prematuramente é gigantesco. Se eu te perguntar quantas pornografias você já recebeu no celular, dificilmente alguém aqui vai dizer que nunca recebeu. Difícil, sim ou não? Então, para minha filha, a graça vai se manifestar através de ela não ter. Ela vai ter um dia, quando ela tiver maturidade, discernimento para discernir. Não, isso não serve para mim, isso serve. Aqui eu posso entrar, aqui eu não posso. Este grupo eu posso participar, este grupo eu não posso. E aí ela vai poder exercer a liberdade dela. Está entendendo isso? Ele é maduro, ninguém confia em ninguém. Aí entra um pouco que falou, mas você merece confiança? Você não arruma sua cama, quer confiar que as pessoas confiem em você? Você não lava uma louça, filha? Você não ajuda a sobrar na tua casa? Você não valoriza o que teu pai te dá? Você não reza todo dia? Você não para da punheta? E as meninas também não vai ver a mesma situação, porque o que a gente recebe de menina que tem esse problema não é pouca coisa não, porque é muita coisa. Você não faz o básico e quer que as pessoas confiem que você vai fazer o máximo. Não é para achar graça não, ou achar coisa vergonha, é para chorar de tristeza isso aqui que eu estou falando.
Agora, como que você vai construir uma família? Como que você vai dar exemplo para tantos jovens que estão aí se perdendo? Por isso que Deus não te dá as coisas que você está pedindo errado. Olha para o outro lado e fala assim: está pedindo errado, filho. Está pedindo errado, tem que pedir certo. Vai ficando de pé. A gente vai receber Jesus. A gente vai receber Jesus. Presta atenção. Quando Jesus foi exposto, eu queria que você fizesse uma oração diferente hoje. O que você sabe que precisa, mas você não quer pedir, porque você sabe que Deus vai te dar. Tipo assim, ó. De repente você namora, e o seu namorado ou a sua namorada não te ajudam a ser santo. Levam você a pecar toda hora. Você sabe que se você pedir para Deus a santidade, a purificação do seu namoro, Deus vai fazer o quê? Tirar o seu namorado. Porque o seu namorado é um Zé Coelho. Ou uma piriguete. Aí você não pede. Você tem medo de perder. Só que você sabe que você tem que pedir. Estou dando um exemplo prático, pode ser outra coisa. Senhor, tira a preguiça de mim. Porque você sabe que quando Deus tirar a preguiça de você, você vai ter que começar a fazer mais coisas na sua casa, vai ter que começar a estudar melhor, as brigas na sua casa vão diminuir. Só que vai dar trabalho para você. Você gosta dessa vida preguiçosa. Está entendendo isso, sim ou não? Então, na adoração de hoje, você vai dizer para Jesus aquilo que você precisa receber e muitas vezes não tem coragem de pedir. E você vai pedir para Deus que Ele faça em você segundo a graça